é Leonardo do Cepel, Lucas. Eu dei uma olhada nesse edital, da chamada 19, e fiquei com uma dúvida, porque havia alguma coisa escrita com relação à tecnologia ter que ser, no caso de uma instalação de uma planta, ter que ser internacionalmente, comprovadamente inovadora. O que significa exatamente isso? Uma tecnologia que esteja sendo utilizada, estudada lá fora, ela pode ser trazida para cá, ou aqui tem que ser alguma coisa que não esteja nem sendo utilizada lá? Bom, acho que talvez a redação tenha sido infeliz nesse ponto, mas é uma tecnologia que ela é mainstream, ela tá sendo pesquisada lá fora, está sendo considerada comercialmente, ainda não está viabilizada, ainda tem um risco tecnológico pertinente, tem uma fronteira tecnológica a ser vencida nesse aspecto, e inclusive o edital sugere 4 tecnologias, e basicamente é isso. São tecnologias já que assim não vai estar... É aceitável uma inovação, você propor alguma coisa diferenciada, mas também é aceitável você propor melhorias nessas tecnologias ou adaptações para a realidade brasileira. Obrigado. Uma pergunta sobre a lei do bem. Você descreveu muito bem como tudo pode dar certo, pode ser fácil. Eu gostaria de escutar agora como tudo pode dar errado se a empresa não faz direitinho as coisas, os relatórios, a justificação de por que é inovação, pesquisa. Mais ou menos assim. A partir do momento que uma empresa ela tem um produto, um processo ou um serviço, e ela tem um aperfeiçoamento evidente nesse produto, processo ou serviço, ela correu algum risco para que isso acontecesse, risco tecnológico, aí deu tudo certo. Ela vai mandar o relatório para a gente e vai ser aprovada. A nossa estatística é mais ou menos assim: 85% das empresas que enviam os relatórios e depois enviam a reconsideração, quer dizer, depois da segunda análise, 85%, 90% das empresas são aprovadas. Não é aprovada aquela empresa, aí vamos para a parte que deu errado, que confunde um projeto de engenharia com um projeto de pesquisa e desenvolvimento. A gente tenta colocar isso de uma forma mais clara possível, fazendo aquelas perguntas, igual eu coloquei ali do Inovar Alto, que é para direcionar as empresas. A gente recebe as empresas do Ministério, as empresas que estão com dúvidas, ou por telefone, ou por e-mail, ou em reuniões presenciais. Tá? Então a gente tenta minimizar essa possibilidade de erro. Agora, se a gente até já chegou ao ponto de virar para a empresa e falar, olha, isso não é P&D. Ah, mas eu acho que é. Bom, então você corre o risco. Ele apresentou, e não é o Aristeu que julga como analista, existe um comitê. O comitê analisa uma vez, ele tem a reconsideração, analisa a reconsideração. Se falar não pela segunda vez, a gente ainda dá uma olhada internamente para ver, olha, realmente é para glosar? E chega à conclusão que sim. Aí a empresa, se não, ela vai receber um parecer, ela vai ter que fazer uma retificadora, pagar a Selic mais 20% de multa. Se ela não fizer a retificadora, aí é para dar errado mesmo, é para chegar nos limites. Você falou, se der tudo errado, então eu estou chegando lá no finalzinho. Se ela não fizer nenhuma retificadora, nem nada, e chegar à fiscalização em 5 anos, e apontar que ela teria que ter feito e não fez, ela leva uma multa de 75% mais Selic. Então, basta fazer com consciência. Não existe, na minha opinião, insegurança nenhuma que a empresa poderia alegar em relação a ser ou não ser pesquisa. Ela pode utilizar toda essa equipe que está aqui, que são os professores, pesquisadores, alunos, tanto de graduação, mestrado e doutorado, que nós temos, com muita competência, espalhados pelo Brasil. Tá? E isso, basta uma aproximação da empresa com a academia, tá? Institutos, universidades, etc. E a gente, como professor, como pesquisador, como até alunos que aqui estão presentes, a gente consegue orientar muito bem. Né? Então, só entra no não, se der tudo errado, a empresa que realmente não quer ou que é torrona, vamos dizer assim. Do resto, não tem ocorrido. Tá? Ok. Boa noite, tudo bom? Sobre a lei do bem também.
Eu queria saber se os incentivos são só para pesquisa e desenvolvimento voluntário ou para as empresas que são obrigadas a fazer P&D, por exemplo, no caso das geradoras de energia elétrica, se elas também podem se beneficiar do incentivo. Você pode repetir, por favor? Eu queria saber se a lei do bem é aplicável, os incentivos, apenas para o P&D voluntário ou quando ele é obrigatório também, como no caso das geradoras de energia elétrica, que necessariamente tem que fazer P&D. As geradoras distribuidoras de energia elétrica, geralmente, elas utilizam o que é obrigatório, elas utilizam o benefício da lei do bem também. Tá? Tem os vários programas, leis de incentivos fiscais do governo federal, de uma maneira geral, a grande maioria deles é cumulativo. Por exemplo, a empresa que entra no Inovar Alto, ela pode usar a lei do bem também, porque são 2 impostos distintos. No Inovar Alto a gente está falando de IPI. Na lei do bem a gente está falando de imposto de renda, contribuição social do lucro líquido. Então são impostos diferenciados. A lei da informática também IPI. Então ela pode usar a lei de informática e a lei do bem? Pode, não existe nada que impeça isso. Né? No caso da obrigatoriedade que ela tem de desenvolver pesquisa, as empresas de geração e distribuição, de uma maneira geral, elas fazem pesquisa e elas podem mandar para nós os relatórios como mandam. Tá? Nós analisamos lá pelo menos 15 empresas de geração e distribuição agora nesses últimos dias. Esses dados estão frescos até na minha cabeça, porque semana passada eu estava terminando de fazer alguns pareceres, conferindo esses pareceres das companhias energéticas. Tá? Mais alguma? Então, para fechar, eu vou fazer uma pergunta aqui para Lucas. Lucas, na sua apresentação eu fiquei atento a questão das chamadas, de como a gente tem operado em chamadas CT Infra, CT Petro e tal, no processo de avaliação. Então, como são os mecanismos que são utilizados, por exemplo, para a ANEEL, diferente do CTNERG, no processo, as chamadas são chamadas públicas, são um projeto de encomenda, e o comitê de avaliação, como é que funciona na ANEEL? Como eu apresentei aqui, tem uma avaliação inicial para o projeto estratégico, e nessa avaliação, não usualmente, em 100% dos casos, é reunido um comitê de avaliação, composto pela ANEEL e órgãos, entidades que sejam partes interessadas ou se ofereçam para auxiliar, que pode ser o caso da GIZ também. No caso do heliotérmico, tem os participantes da GIZ, vai ter a ONS, vai ter a EPE, vão ser entidades intervenientes. Vai ter apresentada a proposta, a ANEEL remete a proposta para cada uma entidade interveniente, cada entidade dá seu parecer, e a ANEEL consolida o parecer com base nas opiniões de diferentes atores do processo, consolida um parecer verificando em função do escopo, do cronograma e da temática da chamada, se vai aceitar ou não aquela proposta como de P&D estratégico. É assim que funciona. É numa linha mais de projeto e encomenda do que chamada pública. Não tem um edital específico onde estabelece a regra toda. E o atendimento a questões dos 30% regional, por exemplo, da lei da criação do fundo. Primeiro, em relação à questão a chamada ele é um documento, ele é bem similar a um edital, que ele define o escopo, os requisitos do projeto, ele define todas as regras, escopo, requisitos e o rito processual da avaliação. Por exemplo, a chamada de heliotérmica, ele define as tecnologias intensamente inovadoras, que acho que exagerou nos adjetivos dessas tecnologias inovadoras consagradas, mas é definido na chamada o escopo, qual a temática, o que deseja ser desenvolvido, qual é o objetivo da chamada estratégica, o que se espera que seja de resultado, tem um item de resultados, qual é o cronograma processual, avaliação, entidades intervenientes, quem vai avaliar, o que vai ser avaliado, prazo máximo para entrega, e eventuais regras. Por exemplo, no caso do heliotérmico, na chamada está bem claro que, se for feita a planta piloto, as entidades executoras e proponentes, elas devem aportar contrapartida
compatível com o benefício econômico que vai ser oferido. Ou seja, o programa de P&D ele não vai dar recurso para o agente ganhar dinheiro com isso. Ele tem que oferecer uma contrapartida que seja compatível com esse ganho. Isso é avaliado durante a avaliação da proposta. Okay, obrigado. Vou passar aqui a última para Aristeu, já que ele me pediu a palavra para complementar, mas eu ia aproveitar, Aristeu. E você falou a ordem ainda no processo de avaliação, que a chamada do BEM tem dado um volume acima de 17 mil projetos, né? Um volume de projeto bastante grande, a gente sabe. Como você falou também que as fundações são parceiras no processo de avaliação ou somente na coleta dos projetos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do processo de avaliação na Lei do Bem. O processo de avaliação ele funciona da seguinte forma: a empresa preenche o formulário online e manda para a gente até o dia 31 de julho de cada ano. A gente recebe esses formulários, são um formulário por empresa, e a empresa tem direito de colocar lá quantos projetos ela quiser. Tá? Não existe competição entre as empresas. A empresa mandou, projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, está aprovado e não existe volume máximo de envio. Ela pode mandar R$1, como ela pode mandar bilhões de reais de projeto de pesquisa e desenvolvimento. Esses projetos, então, são por empresa, cada empresa tem direito de colocar quantos projetos quiser. Como eu falei, tem empresa que coloca até 500 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Lá no meio. A gente julga projeto a projeto. Na realidade, como que é feito isso? São professores, funcionários públicos federais do Brasil inteiro, que são convidados estrategicamente, pelo conhecimento que detém em cada área. A Lei do Bem ela vai alimentos, mecânica e transportes, tecnologia de informação e comunicação, energia. Todos os setores da economia podem ser utilizados a Lei do Bem. Tá? E a partir daí, esses projetos a gente chama. Por exemplo, aqui presente está o professor Danilo, que foi chamado para o comitê da área de química. Ele é químico. Tá? Como a gente chama também professores da área de software, hardware, comunicações, de uma maneira geral, para o setor de TIC. Esses professores vêm através do CNPq. Então, a gente subcontrata o CNPq, na realidade, para trazer esses professores lá para Brasília. Eles passam na sede do CNPq durante uma semana fazendo análise de projetos. Cada professor analisa 30, 40 projetos aí dentro de uma semana. Então, a gente chama, são 80, 100 professores que passam uma semana aqui, lá em Brasília. Tá? Dessa forma, é a sistemática. Eu queria só complementar a resposta anterior, também dizendo o seguinte: qualquer empresa que vá trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e inovação e se utilizar da Lei do Bem, ela pode contratar, até assim, chamar uma instituição científica, tecnológica, ou seja, instituto ou universidade, né? Ela pode pegar o FG lá de Goiânia, pode pegar o Instituto Federal de São Paulo como parceiro e pedir para que essas instituições desenvolvam o projeto de pesquisa para ela, e ela banca o projeto de pesquisa. A partir daí, ela pode utilizar a Lei do Bem em 100%. Então, mas ela terceirizou a atividade, mas ela correu o risco. Ela está bancando pesquisa. Ao invés dela ter o recurso RH dela próprio, ela vai se utilizar do RH já existente na academia, do laboratório que já está consolidado lá na academia, lá no instituto, lá na universidade. Então, ela pode fazer isso? Pode, e muitas delas fazem. É lógico que o ideal seria que a empresa contratasse mestres e doutores, né, que é uma outra bandeira que a gente levanta também, para trabalhar dentro da empresa. Aí sim. Mas ela pode, no começo, no início, contratar 100% das atividades de pesquisa de uma ICT, de uma instituição científica e tecnológica, tanto universidade como instituto, aí, com laboratórios já consolidados. Tá? Fica a dica. Boa tarde a todos, parabéns aos palestrantes aí, foi bastante elucidativo o que cada um apresentou. As empresas normalmente procuram muito as universidades e os institutos de pesquisa em geral para buscar apoio para a confecção desses projetos. E uma das coisas que a gente sempre recebe como pergunta, e eu sempre digo não, né, é algo que eu até ouvi alguém comentar agora do lado aí, eu não recordo quem foi, mas
esse projeto que eu estou fazendo é inovador? E no projeto você vai ver simplesmente a reprodução no país de algo que foi feito lá fora. Eu sempre respondo que isso não é inovador. Isso foi feito em algum lugar. Como é que tem sido a avaliação com respeito a esse tipo de enfoque? A inovação ela predispõe uma situação nova. E não existe novo em Sergipe que não seja válido para Goiás, que não seja válido para São Paulo, que não seja válido para outro país. Se a inovação foi feita em outro lugar, ela já foi feita, ela não é uma inovação mais. Então, eu acho que esse tipo de situação tem que ficar bem claro para poder direcionar essas empresas, porque elas acham que copiar o que está sendo feito lá fora é inovação aqui no país. Como é que tem sido a avaliação desse tipo de projeto dentro da avaliação do MCTI? Veja, Nelson, é o seguinte, quando nos chegam os projetos, o que a gente tem feito como avaliação é perguntar, existe o risco tecnológico? Essa empresa ela correu o risco tecnológico ou não? Para isso eu dou um exemplo bem simples, que chegou esse projeto lá, que era um projeto que estava muito mal escrito pela empresa, e ela fazia eu achei que fosse trote até da equipe, que era a primeira quinzena que eu estava em Brasília, e chegou lá o projeto para eu avaliar que a empresa fazia um doce de abóbora sem açúcar. Né? E a metodologia estava muito mal escrita, realmente não era um projeto de pesquisa, com certeza não dava para aproveitar nem pegar indícios de pesquisa naquilo. Um doce de abóbora sem açúcar, na internet eu pego acho que 20 receitas diferentes, vai do cremoso ao em pedaços. Né? Não tem como. E a partir daí foi feito pedido de reconsideração, uma empresa grande, inclusive eles vieram até Brasília para conversar. E de repente ele virou e falou, não, professor, eu estou fazendo adição de cálcio ao doce de abóbora, e eu estou também colocando antioxidante natural, ele foi pensado para diabéticos. Eu falei, poxa vida, aí tem toda a parte sensorial, a parte físico-química, tempo de prateleira, tem um monte de coisa aí, poderia dar errado. Tem um risco tecnológico embutido? Sim. E eu me interessei porque eu sou diabético. Então nós conversamos quase 1 hora. Né? Então a grande maioria, por exemplo, um doce de abóbora, ele colocou alguma coisa nova, ele tem alguma inovação, algum critério inovativo, sim. Muito embora isso já exista, por exemplo, em outro país. Mas o conhecimento não está disponível para ele aqui. Tá? Ele não tem o conhecimento disponível aqui na mão, ele teve que realmente correr risco, ele vai ter que capacitar uma equipe toda para desenvolver aquilo. Um outro exemplo que a gente pode dar são materiais aí alternativos. Tem materiais alternativos que já são usados lá fora. E de repente você vai utilizar aqui, você tem que fazer novas pesquisas, novos testes, muito embora você esteja copiando alguma coisa, mas você está adquirindo conhecimento. O teu risco não é tão grande assim, mas o conhecimento está sendo adquirido e é uma coisa assim nova para o mercado nacional, nova às vezes para o mercado regional. Então a gente tem aprovado projetos dessa forma sim. Tá? Não sei se eu me fiz claro. Dificuldade no conhecimento, vai ter que adquirir sim conhecimento, capacitar o pesquisador em si para desenvolver aquele projeto, e a partir daí você tem o risco tecnológico sim, né? Então está sendo aprovado. Tá? A gente não está levando com muito rigor acadêmico. Eu brinco que se a gente levar com rigor acadêmico, que a gente é avaliado como professor nas chamadas do CNPq e da FINEP, a gente não aprovaria muitos projetos não, da Lei do Bem. Tá? Mas a gente tem... É um começo. Tá? Só complementando, na linha que você colocou, isso se coloca mais como invenção. A diferença é de invenção e inovação. Um é patente de invenção e a outra é modelo de utilidade, no qual você agrega valor e você modifica. Aí é MU. Só complementando para a ANEEL, quando a proponente declara que está fazendo a nacionalização, são observados dois fatos. Normalmente se encaixa em 2 categorias. Uma delas é quando se tem um produto lá fora, que o fornecedor ele se nega a fornecer aqui ou é inviabilizado por alguma questão prática, o fornecimento, e aí a empresa ela pode usar o recurso para fazer uma engenharia reversa desse produto para ela conseguir o acesso aqui, ela conseguir produzir localmente. A outra é quando existe o produto lá fora, só que ele não atende exatamente à realidade brasileira e por questão de mercado ou interesse do fabricante, não vai ocorrer um desenvolvimento. Um exemplo que eu cito é um projeto do estratégico de eólica, que é o projeto de paz adaptado ao regime de ventos nacional,
ele é marcadamente diferente do regime de eventos no Mar do Norte ou na Europa, que é o padrão de projeto para a base de gerador eólico. Basicamente isso. Bom, como não tem mais nenhuma pergunta e o adiantado, nós gostaríamos de agradecer aos palestrantes e, ao mesmo tempo, ao público, né, presente, que ficou até agora sem um número bastante grande, e saber do professor Gabriel o que é que tem hoje para oferecer, professor Gabriel. Tem em Cariri, o que é que tem que possa dizer aqui o pessoal? Bom, primeiro agradecer a todos pela presença, agradecer também ao professor Cabral pela moderação da mesa, aos palestrantes pela contribuição no conhecimento.